castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz. Cumprimento a todos, membros da igreja, aos nossos visitantes também, especialmente meu colega de ministério, reverendo Sebastião. Seja muito bem-vindo ao senhor, sua esposa. Deus abençoe o seu ministério e sua família. Cumprimentamos também aqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. E eu gostaria então, irmãos, de que abríssemos a palavra do Senhor no Salmo 117. Salmo 117. Apesar de ser o texto mais curto da Escritura, em se tratando de Salmo, ele traz uma lição muito preciosa para todos nós, e por esta razão eu escolhi este texto hoje para que Deus nos fale aos corações por meio dele. Apenas lembrando, aos irmãos e também aos nossos queridos visitantes, que enquanto estamos aqui embaixo, no salão, nós temos optado por fazermos sermões avulsos, uma vez que nós estamos, como os irmãos da igreja sabem, na série das 7 igrejas do Apocalipse. Contudo, eu optei por deixar a última igreja, a igreja de Laodiceia, para que nós tratemos quando retornarmos ao salão principal de cultos. Enquanto estivermos aqui, nós vamos tratando de temas avulsos, o que é bom também para a igreja, até para que possamos também verificar outras porções, outros textos da Escritura, e sempre crescendo, obviamente, no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salmo 117 diz assim, meus irmãos: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos ler juntos este salmo? Leiamos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Pai Santo, que estás nos céus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar juntos aqui nesta noite para adorarmos ao teu santo nome, Senhor. Obrigado porque tu tens sido tão gracioso para conosco, para com a tua igreja, localizada nesta comunidade aqui do Vale do Jatobá, porque o Senhor tem nos trazido, ó Pai, e tem, de fato, enchido este lugar com pessoas que têm cada vez mais se ocupado no entendimento, no estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque tudo isso vem das Tuas mãos. Nós sabemos que isto é graça do Senhor, e nós queremos louvar o Senhor por esta tão poderosa atuação do Teu Santo Espírito sobre nós. De maneira, ó Deus, que nós também te pedimos que, nesta hora tão preciosa, em que a Tua Palavra é aberta para ser explicada e vivida, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, o mesmo que a inspirou, possa agora abrir os nossos corações, para que internalizemos esta palavra, ó Pai, com toda a gratidão de nossa alma, para que possamos não apenas entender o que o texto nos diz, mas, sobretudo, ó Pai, como diziam os nossos irmãos do passado, deixá-la baixar ao coração, para que assim possamos afetivamente nos tornarmos mais íntimos do Senhor, fazendo aquilo que é o propósito da revelação de Tua Palavra, que é nos tornar mais próximos de Ti e fazer com que cresçamos na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo, porque estamos sendo, ó Deus, cada vez mais formatados, moldados conforme a imagem deste Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, ó Deus, me abençoe nas palavras, no raciocínio, na forma de expor esse texto, que o Senhor não permita, ó Deus, que as minhas palavras possam extrapolar aquilo que a Tua Palavra nos ensina, que o Senhor cuide dos meus lábios, para que eu não venha, ó Deus, a utilizar de uma retórica humana, de convencimento humano, muito menos, ó Deus, não permita que as minhas palavras venham a ofender, venham a de fato, desvirtuar o propósito real da palavra do Senhor,
mas que o Senhor possa controlar os meus lábios, ó Pai, a fim de que aquilo que eu disser seja de fato palavra do Senhor, e que possamos todos, tanto eu quanto os meus irmãos aqui presentes, sermos, ó Deus, grandemente assistidos por Ti, de tal maneira a sermos preenchidos por esta maravilhosa graça que vem do Senhor. Eu te oro, ó Pai, e nós te oramos juntos como igreja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, há uma polêmica que quase sempre é levantada entre teólogos, especialmente missiólogos, que é a questão do que vem primeiro, a adoração ou a evangelização. Eu já presenciei algumas disputas muito interessantes em relação a isto. Alguns dizem, não, a adoração vem em primeiro lugar. E eles evocam um texto do passado, muito importante, que é o texto que nós subscrevemos e ensinamos aqui, inclusive, que são os textos dos nossos símbolos de fé. A primeira pergunta diz qual é o fim supremo e principal do homem, e nós respondemos que é adorar a Deus, glorificar a Deus e experimentá-lo ou gozar dele para sempre. De fato, este é o nosso propósito de vida. Mas alguns irmãos missiólogos também dizem, não, mas a igreja foi chamada para levar o evangelho a toda criatura, porque a ordem de Jesus Cristo foi, igreja, vá e pregue o evangelho a toda criatura, discipulando as pessoas, ensinando tudo a respeito de mim, para que elas possam também me encontrar. Então, nós ficamos aqui nesta polêmica entre o que vem primeiro, a adoração ou a evangelização. Pois bem, eu penso que este salmo responde a este dilema. E ele nos responde de uma maneira muito clara, nos dizendo que, na verdade, não deve haver uma distinção, uma separação e nem mesmo uma hierarquia entre estas duas coisas. De modo que adorar é também evangelizar e a evangelização é também um ato de adoração. É exatamente o que este salmo ensina. Este salmo nos mostra que o chamado universal de Deus é um chamado para a verdadeira adoração. À medida que o povo de Deus adora o Senhor em espírito e em verdade, o povo de Deus está anunciando o Senhor, de maneira que este anúncio vem por causa de um viver de um verdadeiro adorador. Os irmãos vão se lembrar que naquela conversa de Jesus com aquela mulher que estava no poço, Jesus disse, olha, eu não estou procurando pessoas religiosas. O que o meu Pai procura são verdadeiros adoradores. Aqueles que não estão preocupados se vão adorar em Jerusalém ou no Monte Gerizim, se são judeus ou se são samaritanos. Esta não é a principal preocupação. A principal preocupação de uma pessoa é se ela está ou não, de fato, adorando genuinamente o verdadeiro Deus. Porque a adoração ao verdadeiro Deus é, de fato, o marco principal do verdadeiro cristão, e isso vai produzir a genuína evangelização. É muito interessante, meus amados irmãos, que nós percebemos no texto esta preocupação do povo de Israel de anunciar a palavra do Senhor a todos os povos. Os irmãos percebem aqui que nós temos, nestes pequenos versículos, 2 versículos apenas, como eu disse, o menor capítulo da Bíblia, o menor salmo da Bíblia, nós temos aqui um conteúdo riquíssimo, que é um chamado missionário da igreja, para pregar o evangelho a todos os povos, e um evangelho centrado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas como nós podemos aprender tudo isto de tão poucas palavras? Quero mostrar aos irmãos, de maneira simples, como nós podemos aqui, a partir destes 2 versos, anunciar a palavra do Senhor com a devida fidelidade, ao mesmo tempo que adoramos o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Reparem que o Salmo começa com o verbo louvar. Louvai ao Senhor. O verbo louvar, especialmente no contexto dos Salmos, é um verbo que aponta para o ato de alguém enumerar, relacionar todos os
todas as perfeições divinas, bem como todos os atos produzidos por estas perfeições divinas. Não sei se os irmãos já ouviram, já em algum lugar, uma outra distinção que geralmente é feita. As pessoas dizem que adorar é quando nós exaltamos o ser de Deus, e louvar é quando nós exaltamos os feitos de Deus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz na história. Acredito eu que também aqui nós temos um outro dilema que o Salmo decide resolver. Não há distinção entre adoração e louvor. Adorar a Deus e louvar a Deus são duas atitudes que somente aqueles que são chamados pelo Senhor podem fazer. E isto está, irmãos, tão claramente exposto no texto, que a palavra aleluia, que aparece no final, não apenas deste salmo, mas de vários outros salmos, especialmente aqueles salmos, aliás, eu já mencionei aqui ao pregar num salmo anterior, dizendo aos irmãos que fazia parte do inário do Hillel, que era o inário cantado pelo povo de Israel, ali, especialmente quando eles estavam peregrinando, indo em direção a Jerusalém, eles cantavam louvores ao Senhor. A palavra aleluia é uma palavra que expressa toda a gratidão do coração crente. É uma palavra que, de fato, de maneira extasiada, de maneira efusiva, anuncia com gratidão e com fervor tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz. Portanto, adorar aquilo que Deus faz, ou adorar as obras de Deus, é, ao mesmo tempo, louvar as perfeições de Deus. Ora, se eu louvo a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida, obviamente, eu estou reconhecendo o poder deste Deus de fazer aquilo que Ele faz. Se Deus me tem dado, por exemplo, o alimento, se Deus é aquele meu pastor que me leva para junto de pastos verdejantes, ou seja, é aquele que me sustenta com o alimento diário. Se Deus é esse Deus cujo pão não deixa faltar à minha mesa. Ora, quando eu reconheço esta obra da providência de Deus, de me sustentar no meu corpo físico, eu estou adorando a Deus pelas suas perfeições. Ao mesmo tempo, quando eu digo, graças te damos, ó Pai, por este pão que tu colocas agora em nossas mesas, eu estou reconhecendo não apenas o ato ou a obra de Deus de me alimentar, mas eu estou reconhecendo que somente Ele é poderoso para fazer isto que Ele faz. De maneira, portanto, que louvar a Deus e adorar a Deus significa o reconhecimento das perfeições divinas, bem como também, meus amados irmãos, o reconhecimento daquilo que Deus faz. De modo que nós nunca podemos dissociar as obras de Deus daquilo que Ele é. Se nós adoramos as obras de Deus, nós também adoramos aquilo que Ele é. Nós também adoramos as suas perfeições. Por isso o Salmo começa com o verbo louvar, e o Salmo termina com a expressão de júbilo, aleluia. Louvemos a Deus o Senhor, porque Ele nos tem feito muito bem. Louvemos a Deus o Senhor, porque Ele é o nosso pastor. Louvemos a Deus o Senhor, porque Ele está continuamente presente em nossas vidas. Louvemos o Senhor, porque Ele é o Deus que nos livra de todo mal. Louvemos o Senhor, porque Ele nos chamou antes dos tempos eternos para sermos seus filhos. Nos arrebatou da morte, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Louvemos o Senhor porque nós nada merecíamos. Nós merecíamos, ao contrário, a condenação, o inferno, a morte, mas pelo grande amor com que nos amou, estando nós mortos ainda dos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, e vida em abundância, pela graça somos salvos. E esta graça é o dom de Deus que coloca fé em nossos corações para que nós possamos crer. Observem, meus amados irmãos, portanto, que o ato de adorar, o ato de louvar o Senhor, é o que representa a vida de um coração crente. Daí, Jesus Cristo ter dito àquela mulher, eu não quero saber se você está adorando em Jerusalém ou se você está adorando em Samaria. Eu não quero saber se você é um judeu ou se você é um samaritano. Eu não quero saber a sua etnia.
Eu não estou interessado no lugar de sua adoração, mas eu estou interessado com o lugar que a adoração tem no seu coração. O que eu quero, na verdade, é que você se torne um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele é capaz de anunciar as perfeições de Deus, o Pai, deste que é o seu arrebatador para todas as nações. Os irmãos conhecem muito bem, porque cantamos também, os Salmos 96, 97, 98. E nestes Salmos, o que está escrito ali? Cantai ao Senhor um novo cântico, anunciai o quê? Entre os povos, os seus feitos, as suas maravilhas. Quando nós cantamos, meus amados irmãos, quando a igreja adora, a igreja está evangelizando. Por isso que nós não podemos fazer aquela distinção que, infelizmente, alguns acabam fazendo, que é culto evangelístico e culto doutrinário. Isso não existe. Porque todo culto deve ser um culto doutrinário, porque exalta as perfeições de Deus e ensina as suas verdades, como também é um culto evangelístico, porque quando nós ensinamos as verdades de Deus, quando nós anunciamos as suas perfeições, nós estamos anunciando aos povos as suas maravilhas, os seus poderosos feitos. Então não é necessário nós criarmos um ambiente, um momento para culto evangelístico. Não, todo culto é um culto evangelístico. Porque quando alguém entra na igreja do Senhor, esta pessoa que nos visita deve perceber que a adoração deste povo é uma adoração tão genuína, tão impactante, tão piedosa, que ela de fato agora se sente constrangida pelo Espírito de Cristo para adorar juntamente com este povo. Repare como o Salmo diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Observe que aqui o Salmo, desde o Antigo Testamento, isso é verdade, é importante percebermos, infelizmente alguns dos judeus não perceberam isto, mas desde o Antigo Testamento a pregação era uma pregação evangelística, era uma pregação cristã, era uma pregação que ia para além dos muros de Israel. Repare que o texto diz todos os gentios, aqueles que não eram judeus. Porque o povo de Deus foi chamado em Israel, mas não para que esse Deus se tornasse circunscrito a Israel. Porque o cristianismo, meus amados irmãos, a religião cristã não é uma seita. A religião cristã não é formulada num gueto. O nosso Deus não é um Deus tribal. Um Deus que se revela e se mantém recluso, constrito a um determinado lugar e espaço. Não. O nosso Deus é o Deus para todos os povos. Veja o que diz a parte C do versículo 1. Louvai-o todos os povos. Todos os povos. Todas as nações são chamadas para reconhecerem o poder deste Deus que é criador de todas as coisas. Todas as pessoas, todas as etnias são aqui chamadas para louvar o Senhor. Não obstante, irmãos, o pecado tenha tirado das pessoas a capacidade de perceber a ação de Deus, nós, como crentes, salvos no Senhor Jesus Cristo, devemos considerar a nossa missão no mundo a missão mais importante de todas as coisas que nós podemos fazer. Porque nós não estamos no mundo para sermos bons cidadãos apenas. Nós não estamos neste mundo apenas para dar curso às nossas profissões, para sermos bons naquilo que escolhemos fazer nas nossas vocações diárias. Nós não estamos aqui neste mundo apenas para sermos bons pais, boas esposas, bons filhos. Não, nós estamos aqui neste mundo para louvarmos ao Senhor, de maneira que o nosso louvor seja um ato de pregação pública. Todos nós somos pregadores do Evangelho quando vivemos o Evangelho genuíno, o Evangelho que adora a Deus, o Evangelho que reconhece o verdadeiro Deus e as suas obras. Este é o verdadeiro evangelismo, meus amados irmãos. O movimento de crescimento de igrejas, que foi um movimento que surgiu especialmente num determinado período da igreja, começou a veicular algumas ideias completamente absurdas e contrárias ao Evangelho de Cristo.
Houve no Brasil, acredito que o reverendo Sebastião deva se lembrar, um movimento liderado por Peter Wagner, depois Neuza Itioca, aqui no nosso país, que era um movimento de onde surgiu, aliás, depois, um pouco depois, a Marcha para Jesus. Não sei se vocês se lembram desse movimento, chamada Marcha para Jesus, que tinha como objetivo conquistar o território, anunciando um tipo de evangelismo por meio de ações, de atitudes, de mecanismos puramente humanos. E aí as igrejas faziam aqueles rituais de entregar a chave da cidade para o prefeito entregava a chave da cidade para o pastor, para a igreja, não sei o quê, uma mistura. As pessoas estavam confundindo, ao ponto, meus amados irmãos, de termos algumas propostas absurdas, como, por exemplo, abrir um grande mapa do Brasil, num salão como este, e fazer com que as pessoas pisassem, marchassem sobre esse mapa para demarcar ali o território. Numa atitude ainda mais absurda, alguns homens de uma determinada igreja foram chamados para saírem nas ruas da sua cidade e urinarem nas esquinas, nos postes, para demarcar o território do povo de Deus. Isto no Brasil, minha gente. Basta vocês lerem os jornais. Isso aconteceu no Brasil. E muitas pessoas aplaudindo estes grupos. Este era o evangelismo. Esta era a forma de alcançar as pessoas. Minha cidade para Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que Belo Horizonte pertence ao Senhor. Como se fosse necessário um caco em meio aos cacos declarar que o grande rei do universo é senhor de uma porção de terra. Ora, este é o evangelho que tem sido pregado, mas não é o evangelho do Salmo 117. O evangelho do Salmo 117 é um evangelho que reconhece o nosso Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus da aliança, o grande Yahvé, aquele que se revelou ao seu povo, que pela sua profecia impactou toda uma nação e por meio desta nação expandiu a sua luz entre os gentios. É deste Deus que nós estamos falando, este Senhor do universo. Ele nos conclama agora para, por meio da nossa adoração, evangelizarmos as pessoas com o nosso modo de viver. Este é o método infalível de pregação do evangelho, meus irmãos. Se todos os crentes, incluindo eu mesmo, fôssemos sérios no que diz respeito ao nosso testemunho cristão no mundo, muitas outras pessoas seriam impactadas pelo evangelho. E acontece na nossa geração o que aconteceu sempre, de haver aquelas pessoas que mancham o evangelho de Cristo. Jesus, o nosso Senhor, se referindo algumas vezes às pessoas que estavam ao seu redor, aqueles judeus religiosos, ele disse: olha, o meu evangelho, ele é manchado entre os gentios por causa de vocês. São os religiosos que atrapalham o avanço da verdadeira religião, por incrível que pareça. São aqueles que estão mergulhados na religião que atrapalham o avanço do evangelho. Meus amados irmãos, com a morte do Francisco, nosso Papa, nosso não, pastor, isso mesmo, meu não é? O Papa da Igreja Católica Romana, meus irmãos, o que teve de gente crente, elogiando o Francisco, dizendo: Francisco foi um cara que pregou o amor, um cara que fez isso, que fez. Meus irmãos, a Confissão de Fé de Westminster diz que aquele que se assenta no trono do catolicismo romano é o anticristo. Mas apareceu um tanto de pastor aí, alguns movimentos ditos evangélicos, fazendo média com o catolicismo romano e com o Francisco. Tudo bem que o Chiquinho fosse simpático, né? Mas até aí nós concordarmos com as suas atitudes, com um tipo de defesa, de
teses anticristãs, defendendo posições contrárias às Escrituras, meus irmãos. Nós não podemos elogiar um homem assim. Nós não podemos estar do lado e devemos lamentar, sim, que ele não tenha se convertido e convertido as suas palavras para impactar as pessoas por meio de uma pregação genuína. A nossa confissão de fé também diz que há igrejas mais puras e igrejas menos puras. Ora, nós devemos orar pelas igrejas menos puras. E quais são essas igrejas menos puras? Aquelas que desprezam a palavra do Senhor. E os reformadores morreram, meus amados irmãos. Alguns dos nossos irmãos reformados morreram pela espada do catolicismo romano. Nós temos no nosso país mártires que morreram por causa da pregação do Evangelho, das mãos do catolicismo romano. Então, nós não podemos elevar a uma posição de dignidade aqueles que rebaixam o trono do nosso Senhor. Só há um Deus assentado no trono da igreja, e este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não se chama Papa, ele se chama Cristo, o Senhor de todas as coisas. Nós não temos outro cabeça sobre nós. Nós não temos outro Senhor sobre nós, a não ser Cristo Jesus. Por esta razão, meus amados, nós devemos viver uma vida digna, de modo que nós possamos, nas nossas redes sociais, nas nossas palavras pregadas, nas nossas amizades, nos nossos negócios, nós devemos ser fiéis a Deus, para que por meio da nossa fidelidade nós possamos pregar o Evangelho, às vezes sem dizer palavra alguma, como Pedro orienta aquelas mulheres que têm maridos não crentes, que devem viver muitas vezes caladas, submissas aos seus maridos, mas com um modelo de vida exemplar, a fim de que, diz Pedro, pela sua piedade, o marido seja tocado pela graça do Evangelho de Cristo. Muitas vezes não é preciso falar, porque a nossa vida, a nossa maneira de agir, às vezes grita mais do que nossas palavras. Portanto, meus queridos irmãos, este é o recado, primeiro recado do Salmo para todos nós. Devemos adorar o Deus Yahvé, devemos adorar o Criador de todas as coisas, o Deus da aliança, que fez um pacto conosco em Jesus Cristo, o Senhor. Devemos fazer isto de tal maneira que os gentios sejam impactados, que os povos sejam impactados, e os povos venham louvar a Deus conosco, para que nós possamos ser uma igreja que de fato adore o Senhor em espírito e em verdade, e na nossa adoração haja o verdadeiro evangelismo, para que no nosso falar a respeito de Cristo, a nossa vida seja a nossa maior pregação. Esta deve ser a nossa oração, meus amados irmãos. Hoje pela manhã, o nosso irmão presbítero Emerson, falando aqui sobre as questões ligadas à tesouraria, nos ensinou a respeito disso, dizendo, olha, Jesus Cristo, nosso Senhor, quando falou sobre isto, ele disse que nós deveríamos ser o quê? Transparentes, honestos, nos nossos negócios, nas nossas transações. Não deve haver, portanto, dúvidas em relação ao nosso ser, ao nosso comportamento, quer seja na área da tesouraria, quer seja em qualquer outra área. Quando Paulo, instruindo aos presbíteros, na verdade, as igrejas, para que elegessem presbíteros, Paulo disse, olha, precisam ser homens irrepreensíveis, perfeitos? Claro que não, meus irmãos, todos nós somos pecadores, e se vocês conviverem comigo 5 minutos, vocês perceberão os meus pecados. Mas o que Paulo está dizendo é que nós não devemos ser aquelas pessoas que vivem uma vida que seja uma vida sobre a qual se possa apontar defeitos, problemas, falhas, marcas incorrigíveis. Somos homens pecadores, mas dispostos a sermos corrigidos, dispostos a sermos ensináveis, mansos de coração, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou. Portanto, esta é a primeira lição, meus amados. A verdadeira adoração é um ato de evangelismo. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós anunciamos o verdadeiro Cristo às pessoas.
quando nós professamos a verdadeira fé com a nossa vida, não apenas com nossas palavras, mas com a nossa vida, nós estamos anunciando o Deus criador de todas as coisas, que fez o universo e que sustenta o seu povo. E é exatamente isto que aparece no versículo 2, a razão pela qual nós devemos viver desta forma, ou a fundamentação da verdadeira adoração. Por que nós devemos adorar? Ora, diz o Salmo, porque a misericórdia de Deus para conosco é grande demais. Aqui tem o advérbio mui, junto com o adjetivo grande, muito grande, imenso, imensurável, que não é capaz de ser medido. E todos nós sabemos disso, meus amados irmãos, porque a misericórdia de Deus é o fato de Ele não nos dar aquilo que nós merecemos. E se você for um pouco honesto na análise do seu próprio coração, você sabe que, no final das contas, se Deus fosse nos dar aquilo que nós merecemos, meus irmãos, nós não teríamos absolutamente nenhum argumento para estarmos na presença dEle, porque nós somos miseráveis mesmo, nós somos falhos, e, além disso, somos fracos. Nós somos abalados emocionalmente por questões que, às vezes, nós não sabemos explicar. Quantas vezes as nossas emoções são carregadas de ansiedades, que às vezes não conseguimos explicar. Quantas vezes nós sabemos que deveríamos confiar no Senhor, mas o nosso coração treme, as nossas pernas ficam bambas, o sangue esfria dentro de nós, com medo, ansiosos. Mesmo sabendo que nós temos de crer no Senhor, mesmo sabendo que Ele é o Deus de todas as coisas, mas somos frágeis. Quantas vezes uma pequena doença, uma pequena enfermidade nos tira completamente do ar, nos deixa frágeis como um pequeno animalzinho, como uma formiga, uma barata. Mesmo assim, nós nos achamos tão poderosos. Às vezes, há pessoas que se colocam num pedestal, de modo que é como se elas fossem, de fato, donas de todas as coisas do universo, mas uma simples gripe, um simples vírus pode matá-la, como de fato tem matado, como nós temos visto na história do mundo. Por isso nós dependemos da misericórdia do Senhor. Nós cantamos aqui nesta noite. São as tuas misericórdias, que não têm fim, são elas que me sustentam. Jeremias, lá no seu capítulo de Lamentações, diz que as misericórdias se renovam, é a causa de não sermos consumidos, e ele diz, a minha porção é o Senhor. Quer dizer, não fosse o Senhor, e aí nós voltamos daquele salmo que expusemos no domingo anterior, não fosse o Senhor, Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens poderosos se levantaram contra nós, e eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Não fosse a misericórdia do Senhor, meus amados irmãos, nós não estaríamos aqui. Não fosse a misericórdia do Senhor, nós não teríamos sido eleitos misteriosamente por Deus o Pai. Cristo não teria morrido na cruz por nós, não teria vencido a morte, ressuscitado, não teria implantado o seu Espírito em nossos corações. Não fosse a misericórdia do Senhor, nós não seríamos absolutamente ninguém, nada. Mas a misericórdia do Senhor é imensa, e por isso nós devemos cantar a misericórdia do Senhor. E nós devemos dizer às pessoas o quão miseráveis nós somos e o quão grande é a misericórdia do Senhor. Crentes soberbos, crentes arrogantes, crentes que desprezam as outras pessoas porque têm uma doutrina, não entenderam ainda o que significa misericórdia. Porque a misericórdia ela nos torna completamente inúteis. Nós nos vemos como nada. Portanto, devemos ser humildes, devemos nos rebaixar, devemos considerar-nos menor do que todas as pessoas, porque nós fomos salvos por um ato externo. Não é por nada que fizemos ou que poderíamos fazer. Fomos salvos por alguém que nos amou antes dos tempos eternos, que resolveu escrever o nosso nome no livro da vida,
para nos dar vida, uma vida abundante e eterna. Ora, o que fizemos nós para merecermos tão grande salvação? Nada. O evangelho, portanto, irmãos, é este evangelho que o ato de adoração reconhece a nossa pequenez e o tamanho do nosso Deus. Mas também, além disso, o Salmo coloca também a fidelidade do Senhor. Nós jamais acreditaríamos em alguém que não cumpre a sua palavra. Aliás, nós temos muitas dificuldades de confiar plenamente em alguém exatamente por isso. Porque nós não temos certeza se a pessoa vai cumprir a sua palavra. Quantos casamentos os irmãos já foram em que um promete para o outro assim, seja na vida, seja no sofrimento, eu estarei com você, não é? Na doença, na enfermidade. E quantos casais vocês já viram não cumprirem esta promessa? Os homens são falíveis. Os homens, os seres humanos, são miseráveis. Eles falam, mas não cumprem as suas promessas. Nós não podemos acreditar, finalmente, em última instância, no coração humano. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus. O profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem vai suportar o coração humano? É a pergunta que ele faz. Quem é capaz de suportar o coração humano? Ninguém é capaz. Você sabe disso por experiência própria, porque você já fez promessas em 31 de dezembro. Eu sei disso. Porque todos nós fazemos promessas 31 de dezembro. O ano que vem eu vou melhorar. No ano que vem eu vou emagrecer. Não é? Aí você pesa 1º de janeiro, pá, começa lá, vai na academia, começa bem, não sei o quê. Daqui 3 meses você vai lá, ganhei 4 quilos. Todo mundo faz promessa. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia. Não é? Passa, aí você começa. 1º de janeiro, 2, 3, está indo bem. Ia marcando lá no quadrinho lá do pastor, na tabelinha, tá. Aí daqui a pouco, teve um negócio ali, você já não leu. Aí quando você vai olhar, tem uns 3 dias. Isso é muito texto para ler, né? 6, 8, 9 capítulos, não vou dar conta, não. Eu já leio na igreja mesmo. Nós somos assim, irmãos. Nós somos frágeis demais, frágeis demais. Então, não dá para confiar nas pessoas, em última instância. Claro que nós temos de confiar nas pessoas, é um princípio básico, né? Da própria convivência humana. Se nós não confiássemos, não teria como conviver. Você confia na promessa que a sua esposa fez, na promessa que o seu marido fez, você confia nas promessas que são feitas na igreja, não é? Por exemplo, quando alguém vem aqui, a sua pública profissão de fé, e promete todas aquelas coisas, você confia, você acredita nisso. Mesmo que talvez depois de um ano a pessoa esteja num caminho completamente diferente daquele, né? Os pais, quando prometem trazer os seus filhos à igreja, ler com eles a Bíblia, orar por eles, com eles. E quantos pais que prometem isso e depois se esquecem dos seus filhos, se esquecem das suas promessas, deixam que a escola eduque o seu filho, né? Se esquecendo de que a principal responsabilidade é dele ali, é própria da casa, da família. Tudo isso mostra apenas uma coisa: nós somos frágeis, somos miseráveis, pecadores, nós precisamos da graça de Cristo. Mas repare que o texto diz que a fidelidade é do Senhor. Porque o salmista reconhece que só há um em quem nós podemos confiar completamente. E este alguém é Yahvé, o Senhor. É o Deus da aliança. Ele não vai falhar. O Deus que fez a promessa, ele cumprirá a promessa. Por isso Paulo pôde dizer que em Cristo todas as promessas de Deus têm o seu cumprimento. Em Cristo todas as promessas dizem amém. Porque de fato só Cristo, só o Senhor é Deus que cumpre com fidelidade o que prometeu. E meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo fez promessas
impressionantes. Por exemplo, ele disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Esta é uma promessa. Então, se esta é uma promessa, quando você estiver naqueles momentos de ansiedade, trêmulo, quando o seu coração palpitar, quando você estiver numa tristeza que te derruba, lembre-se disso. O Senhor Jesus Cristo prometeu para você estar com você todos os dias da sua vida. Talvez o médico não esteja, talvez o seu marido não esteja, a sua esposa não esteja, mas o Senhor Jesus está com você. Esta é uma promessa. Mas, pastor, é tão difícil acreditar nisso porque eu não estou vendo Jesus aqui. E eu queria tanto que ele estivesse aqui para que eu pudesse abraçá-lo mesmo, chorar no ombro aqui, agarrá-lo. Mas aí entra uma palavrinha curtíssima, mas que define toda a nossa relação com Deus: fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas sabemos que estão lá. A fé é que garante a nós a presença de Cristo Jesus, o Senhor, conosco, todos os dias de nossa vida. É a fé que nos traz, irmãos, este consolo, esta esperança. Quando você estiver numa situação difícil, você não sabe como resolver, o Senhor Jesus vai estar com você, Ele vai te acompanhar. Não estou dizendo que as coisas vão acontecer conforme o seu plano, porque talvez não vão acontecer. Não vão. Por isso é um pouco complicado a gente cantar cânticos, né? Como, aliás, tem um que a gente canta aqui, a gente cantou acho que domingo passado, que fala assim: quando tiver o fogo, a gente vai passar no fogo, alguma coisa assim. Não sei, talvez Deus queira que a gente queime mesmo, vire churrasco. Não sei, ele não promete nos curar. O que aconteceu com os amigos de Daniel foi um evento que aconteceu com os amigos de Daniel. Não sei se vai acontecer comigo. Não quer dizer que se o presidente Lula fizer uma fornalha para me jogar lá dentro, que necessariamente vai aparecer um anjo para me salvar, não. Talvez eu queime mesmo, como o Policarpo queimou, por exemplo. Policarpo foi queimado vivo. Um homem de 86 anos, pastor de Esmirna, queimado vivo na arena. Chamas de Policarpo subiam na presença de todos que estavam ali. Talvez Deus queira isso, que nós sejamos mortos. Então, a promessa não é que nós vamos ser livres destas coisas. A promessa é de que o Senhor vai estar conosco. Então, você pode até queimar, virar churrasquinho, mas Cristo vai estar com você. No churrasco, no cheiro da carne queimada, Ele está com você. É isso que a Bíblia diz. E essa fé precisa estar contínua em nós. Ele não promete livrar você das doenças, não promete livrar você das dores. Não promete. Eu estou aqui hoje, tanto pela manhã quanto agora à noite, pregando com dor, né? Fiquei muito tempo sentado esses dias, trabalhando, minhas hérnias estão aqui atacadas e está suvelando aqui, sentindo dor lá na ponta do pé. Eu poderia fazer uma oração forte, né? Tirar o paletó aqui, rodar o paletó. Não tem um negócio assim? O pessoal roda e o povo cai, né? Aquele negócio. Mas eu acho que não é por aí. Porque eu não penso que Deus tenha prometido isso para mim. Se Deus queira que eu pregue assim, ou que não pregue, ou que melhore, ou que piore, isso pertence a Ele. O fato é que eu sei que, tanto na dor, na aflição, quanto nas alegrias, Ele está comigo. Aliás, há uma música muito bonita do João Alexandre, antiga, que ele fala exatamente isso. Seja na dor, seja na aflição, Ele está comigo. É isso. O nosso Senhor Jesus Cristo promete isso, e esses irmãos aqui sabiam desta fidelidade. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Eles sabiam que, se tivessem que passar por alguma provação,
se tivessem que enfrentar a própria morte, tudo aquilo fazia parte do plano do Senhor Yahvé, do Senhor da aliança. Meus irmãos, o que nós podemos aprender? E eu coloquei no grupo algumas perguntas, não é? Para reflexão. Talvez agora os irmãos possam voltar lá durante a semana e tentarem responder aquelas perguntas. Por exemplo, eu disse assim: como o Salmo 117 desafia a visão moderna de que todas as religiões levam a Deus? Nós estamos vendo aqui que não é toda religião que leva a Deus. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, e todos os povos são chamados para adorar este Deus, Yahvé. Não há outro Deus. De que maneiras a nossa cultura tenta relativizar a verdade de Deus em sua vida pessoal? E aí você vai pensar lá no seu trabalho, nas suas amizades, nas suas escolhas. Como que você tem relacionado com a cultura de maneira a, muitas vezes, ceder espaços para mentiras em relação a Deus? Lembre-se de que nós não somos nada. Nós fomos salvos por esta misericórdia do Senhor. Você tem vivido a adoração a Deus apenas dentro da igreja? No domingo? Ou você vive também fora da igreja, no dia a dia? Você adora a Deus todos os dias da sua vida? Não apenas no culto público, mas nas suas atitudes, nas suas ações, na hora da prova. De que forma podemos proclamar com coragem e humildade o Evangelho em um mundo hostil à fé cristã? De que maneira? Lembre-se de que o evangelismo é um ato de adoração a Deus. A misericórdia, a fidelidade de Deus estão conosco. Então nós não precisamos temer o mundo. O Salmo 27 diz: para que eu vou temer? A quem temerei? Porque se os homens se levantam contra nós, Jesus Cristo disse isso, o máximo que eles podem fazer é nos tirar a vida do corpo, mas eles não podem matar a nossa alma. Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque ninguém quer passar por um sofrimento deste tipo, deste nível. Mas, se Deus quiser que passemos, não sabemos. Se Deus colocar sobre nós um tipo de prova que vai, de fato, nos exigir de nós uma postura de dizer, como Policarpo: eu tenho 86 anos e durante 86 anos o meu Deus nunca me abandonou, não é agora que eu vou abandoná-lo. E morreu queimado por causa disso. Quais promessas de fidelidade divina podem dar a você ânimo para enfrentar esses desafios atuais? Medite, eu disse aqui, medite na verdade do Senhor que permanece para sempre. A fidelidade do Senhor, meus irmãos, é a razão sublime pela qual todos nós podemos confiar inteiramente nas suas promessas. Ele é um Deus que não pode mentir, porque a mentira não faz parte do seu ser. O nosso Deus é a verdade. Portanto, você pode acreditar nele. Você deve acreditar nele, porque ele te salvou da morte para trazer você para a vida. Por isso, todos nós podemos dizer juntos: aleluia. Aleluia. Amém. Que Deus nos abençoe.